E aí, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha eu aqui de novo, professora Andressa, para estudar com vocês. Isso mesmo! Preparem o material, caderno, caneta, lápis na mão, que hoje tem muito conteúdo bom, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a adjunta adverbial. Já comentei algumas vezes com vocês sobre esse termo oracional, não é mesmo? Quando a gente trabalhou lá com predicação verbal, eu apresentei para vocês o adjunto adverbial. Só que dessa vez vamos trabalhar só com ele, vamos conversar só sobre ele, né? Então, vamos aqui ao cronograma desta aula, aulinha de 30 minutos para revisar teoria, tá bom? Estudar aqui a teoria, tá certo? Sobre a adjunta adverbial. E a nossa habilidade é interpretar os efeitos de sentido de modificadores do verbo, como os adjuntos adverbiais, advérbios e expressões adverbiais usados para enriquecer seus próprios textos, tá bom? Então, vamos lá. Antes de falar sobre o adjunto adverbial, eu tenho que comentar um pouquinho sobre advérbio. Por quê, professora? Por que eu preciso saber primeiro sobre advérbio, sobre a classe gramatical advérbio, para entender o adjunto adverbial? Pessoal, sabe quem é o adjunto adverbial na sintaxe? É o advérbio. Isso, se você consegue identificar um advérbio, você já sabe que na sintaxe ele só poderá exercer a função de adjunto adverbial, tá bom? Então vamos lá. O que eu entendo por advérbio? No aspecto semântico, ele é modificador ou ampliador de sentido, pode indicar circunstâncias, isso, que vai transmitir ideia de tempo, lugar, modo, negação, tá bom? Então, o advérbio, ele exprime circunstância e é elemento modificador ou ampliador de sentidos. No aspecto morfológico, é uma palavra que não varia em gênero, número e grau, tá certo? É uma classe gramatical invariável, não sofre flexões. E no aspecto sintático, exerce a função de adjunto adverbial. Olha que a professora Andressa até destacou aqui o adjunto adverbial para vocês, tá? Então, o advérbio, modificador e ampliador de sentido, exprime circunstância, no aspecto morfológico é invariável e no aspecto sintático é o nosso adjunto adverbial. Vamos lá. Mais sobre o advérbio. Palavra ou grupo de palavras invariáveis que exprime circunstância. Anota aí que é importante, tá? É uma das características principais do meu advérbio. Ele relaciona-se diretamente com o verbo, com o adjetivo, o próprio advérbio ou com o contexto, funcionando como elemento modificador. Tá? Classe gramatical que depende muito do contexto em que está inserido para indicar sua circunstância. E eu vou mostrar isso para vocês já já. Por que eu preciso tanto do contexto? Porque um mesmo advérbio ou locução adverbial em contextos enunciativos diferentes exprime circunstâncias diferentes. E eu vou provar isso para vocês. Então, vamos a um mapazinho mental, né? Um esquemazinho para vocês não esquecerem. Advérbio, classe de palavra invariável, relaciona-se diretamente com o verbo, modificando, né? Com o adjetivo, com o próprio advérbio ou com o contexto, tá? Então, isso aqui é bem bacana para vocês anotarem, que resume muito bem o nosso conteúdo sobre advérbio, tá certo? Vamos lá comentar aqui, ó, como é que o advérbio funciona como modificador. Professora, como é que eu vejo esse advérbio na prática, tá certo? Olha aqui, ó, ela acorda cedo. Perceba que eu tenho a palavra cedo aqui em destaque funcionando como advérbio. Por que, professora, que ele é um advérbio? Porque ele exprime uma circunstância de tempo, né? O tempo ali, o momento que aquela pessoa acorda cedo. E perceba que esse advérbio ele está modificando, olha, o verbo acordar. Então, tá vendo? Um advérbio modificando o verbo acordar, acrescentando uma circunstância ao verbo acordar. Veja esta aqui. Ela acorda muito cedo. Agora eu tenho nessa estrutura dois advérbios. Eu tenho cedo modificando o verbo acordar
como nós vimos aqui, e temos o muito modificando o cedo, intensificando este cedo, tá? Muito cedo. Então, perceba que eu tenho um advérbio modificando outro advérbio. Ela é muito inteligente. Eu tenho o advérbio de intensidade aqui, o advérbio muito, que expressa uma intensidade, modificando o adjetivo inteligente. E aqui, definitivamente, ela é inteligente. Eu tenho um advérbio aqui de afirmação, modificando todo um enunciado, toda uma frase. Então, eu provei para vocês aqui o seguinte, que os advérbios, eles exprimem circunstância, eles são invariáveis e mostrei para vocês com quem que eles se relacionam, com o verbo, com o próprio advérbio, com o adjetivo ou com o próprio contexto, com a própria frase, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui, né, alguns advérbios, algumas circunstâncias adverbiais. Essa aqui não é uma tabela fixa, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu tenho muito mais advérbios, muito mais circunstâncias, beleza? Então, eu tenho de afirmação, negação, intensidade, tempo, lugar, dúvida ou modo. No advérbio de circunstância, eu tenho sim, certamente, realmente, efetivamente, com certeza, sem dúvida, por certo. Negação, não, de forma alguma, de maneira nenhuma, de modo algum. Intensidade, bem, mal, bastante, pouco, muito, mais, de pouco, de menos. Tempo, agora, já, hoje, ontem, amanhã, cedo, tarde, à noite, à tarde, de manhã. Então, perceba que toda vez que eu tenho alguma palavra, algum grupo de palavras, expressões que expressam a ideia de tempo, circunstância de tempo, é um advérbio ou locução adverbial. De lugar, aqui, ali, adiante, abaixo, acima, do lado, à direita, à esquerda, tá certo? Dúvida. Talvez, possivelmente, porventura, modo, assim, bem, mal, depressa, devagar, tá bom? Então, vamos agora ao meu adjunto adverbial, beleza? Trabalhando com o conceito. Como eu introduzi para vocês o que é o advérbio, né? Quem é esse advérbio, com quem que ele se relaciona, quais suas características morfológicas e semânticas, ficou mais fácil de entender o advérbio onde? Como na sintaxe, porque ele exerce função de adjunto adverbial. Então, adjunto adverbial, termo que se liga a um verbo, adjetivo ou ao próprio advérbio exprimindo uma circunstância, seja de tempo, lugar, modo, negação. Se você lê o enunciado, aquele enunciado passou para você uma ideia, uma circunstância de tempo, lugar, modo, instrumento. Opa, isso aqui é um advérbio. Na morfologia, ou seja, entre as classes gramaticais, entre as classes de palavras, ele é representado pelo advérbio ou pela locução adverbial. É um termo oracional móvel, interessante que eu já venho falando para vocês sobre essa mobilidade dos termos oracionais. Eu sempre digo aqui que os termos oracionais são móveis, eu posso colocar onde eu quiser, desde que faça sentido, né, dentro do enunciado. Então, se o sujeito é móvel, o predicado é móvel, os complementos verbais são móveis, por que o adjunto adverbial não seria? Tá bom? Nem sempre é possível identificar a circunstância exata de um adjunto adverbial, tá? Na maioria das vezes a gente consegue identificar com facilidade, de maneira mais rápida, mas nem sempre essa circunstância fica clara. Vai depender, claro, do contexto em que ele está inserido, tá bom? Vejamos aqui esses 4 exemplos que eu trouxe para vocês. Laura saiu apressadamente. Perceba que eu tenho aqui, olha, um advérbio de modo, é o modo como Laura saiu apressadamente. É bem interessante, pessoal, uma característica legal dos advérbios que, na maioria dos casos, quando eu acrescento o sufixo mente aos adjetivos, eles acabam virando advérbios de modo, tá bom? Então, modo aqui como Laura saiu apressadamente.
tá certo? Eu não quero isso. Quando eu olho para a oração, eu vejo que a palavra não me transmite uma circunstância de negação. Se é circunstância, é advérbio. Se é advérbio, é adjunto adverbial. Neste caso, o valor semântico desse adjunto adverbial é de negação. Talvez o veremos no restaurante. Perceba que eu tenho aqui o talvez, um adjunto adverbial de dúvida, né? Porque é uma possibilidade, uma circunstância aí. Então, é advérbio. Se é advérbio, é adjunto adverbial. No restaurante, pessoal, eu tenho um lugar onde ele será visto. No restaurante, no hospital, na praça, em casa, no shopping. Perceba aqui que eu tenho uma locução adverbial de lugar. Se é locução adverbial de lugar, portanto, na sintaxe, adjunto adverbial de lugar. Hoje vou sair. Hoje aqui, ó, é um adjunto adverbial de tempo. Quando eu olho para o aspecto semântico da palavra hoje, eu percebo que me transmite uma circunstância de tempo, tá bom? Então, se é circunstância, é advérbio. Se é advérbio, na sintaxe, é adjunto adverbial. Com isso, pessoal, a gente vê ali, ó, uma relação bem próxima, né, bem direta entre a morfologia e a sintaxe. Por isso que eu digo que é sempre importante, volta e meia, o aluno resgatar um pouquinho dos conteúdos de classes gramaticais, reconhecer classes gramaticais, conceitos, funções, relações. Por quê? Muitas dessas classes gramaticais, pode-se dizer quase que todas, elas exercem funções dentro da sintaxe. Então, quando você tem propriedade lá na morfologia, você tem muita facilidade na sintaxe, tá certo? Então, se você reconhece um advérbio, você já sabe que na sintaxe ele poderá ser o quê? Adjunto adverbial. Bom, e aí a gente fala sobre, eu comentei com vocês que os adjuntos adverbiais, as circunstâncias, elas sempre estão ligadas ao aspecto semântico. Quando eu digo aspecto semântico, eu estou falando de sentido, de ideia, no campo das ideias. E que nem sempre é possível identificar essa circunstância. Ou que essas circunstâncias mudam conforme os contextos que esses advérbios ou locuções estão inseridos. Vejamos aqui, ó. A circunstância de um adjunto adverbial deve ser analisada, corrigem aí, analisada através do contexto. Quando eu digo do contexto, eu tenho que analisar esse adjunto adverbial dentro do enunciado em que ele está inserido. O relacionamento deles vem de longe. De longe aqui é uma locução adverbial. Quando eu falo de longe, eu consigo até remeter a ideia assim de muito tempo, de muitos anos, meses. Dá ideia de quê? Que circunstância eu consigo ver aqui, galerinha? De tempo, né? Então, de longe aqui, nesse contexto, exprime ideia de tempo. Então, o relacionamento deles vem de longe. De longe é adjunto adverbial de tempo. Ela viu o filho apenas de longe. Olha só, ela viu o filho apenas de longe. Aqui eu consigo ter uma ideia de quê? De lugar, né? O filho estava em determinado local, ela olhou e o viu. Então, perceba que eu tenho aqui, ó, o de longe funcionando agora como adjunto adverbial de lugar. Ela era de longe a melhor da turma. Então, essa aqui é o modo em que ela é em relação aos outros da turma dela. De longe a melhor. Perceba que a locução adverbial ela é a mesma em todos os enunciados, só que exprimem circunstâncias diferentes. No primeiro, tempo. No segundo, lugar. No terceiro, modo. Por que, professora, que você está reforçando isso? Porque eu quero que vocês analisem as orações, tá? Mesmo que vocês façam a análise morfológica, a análise sintática, mas a circunstância de um adjunto adverbial, ela é feita através da análise semântica e isso depende do contexto, tá certo?
o adjunto adverbial versus complemento verbal. Eu já comentei aqui sobre essa possibilidade, né, que a gente tem de aproximação, né, desses dois termos, porque eles são muito parecidos. Inclusive, quando a gente trabalhou complementos verbais, lá, objeto direto, objeto indireto, eu comentei isso com vocês. O que foi que eu disse? Quem são os complementos de um verbo? Objeto direto, objeto indireto. O adjunto adverbial nunca, jamais, sob hipótese nenhuma, exercerá a função de complemento de verbo. Por mais que ele pareça completar o sentido de um verbo, ele não é complemento de verbo, porque complemento de verbo é objeto direto e objeto indireto. Coloquei até questões para vocês, lembram? Tinha assim, eu vou à praia, né? A gente trabalhou ali que aquele à praia era adjunto adverbial, não o complemento do verbo, e isso impacta diretamente até mesmo na predicação do verbo. Vamos ver aqui, ó. Por mais que os adjuntos adverbiais auxiliem, colaborem na significação e complementação do sentido do verbo da oração, ele jamais será complemento desse verbo, pois o complemento do verbo só poderá ser objeto direto ou objeto indireto. Gente, copiem isso daqui. É extremamente importante porque ele vai impactar diretamente na predicação do verbo da oração, tá bom? Vamos ver aqui, ó, esses dois enunciados. Laura foi à praia. Vamos lá. Até disse a vocês que eu tenho sequência de análise sintática. Eu identifico o verbo, o sujeito, destaco os adjuntos adverbiais, os predicativos, aí é que eu consigo analisar o verbo da oração. Por quê? Porque se eu for direto para o sentido deste verbo, eu acabo errando. Quem vai a algum lugar. Quem vai a. É um verbo que exige complemento preposicionado. Então, transitivo indireto. A praia vai ser o objeto indireto. É assim que muitos pensam, né? Mas não. Quando eu digo vai a algum lugar, foi a algum lugar, perceba que aqui eu estou dando ideia de quê? De lugar. Eu sempre estou pedindo lugar. Lugar, gente, é uma circunstância. Portanto, é um adjunto adverbial. Então, quando eu digo aqui, Laura foi à praia, a praia é o lugar onde a Laura foi. Adjunto adverbial de lugar. E não sobra nada para o verbo, ele será verbo intransitivo. Perceberam aqui como, se você não tiver essa técnica de análise sintática, esse cuidado na análise da oração, você acaba dizendo que é um verbo transitivo indireto, e isso aqui é um objeto indireto, né? Por causa da preposição, quem vai a algum lugar. E aí eu comentei com vocês que tem que tomar cuidado. Adjunto adverbial, por mais que auxiliem e colaborem na significação e na complementação de sentido do verbo, ele jamais será complemento desse verbo. Ela estava em casa na hora do ocorrido. Em casa aqui não era o lugar onde ela estava? Se é lugar, é circunstância. Então, adjunto adverbial de lugar. Na hora do ocorrido, me remete à ideia de tempo. Então, adjunto adverbial de tempo. Perceberam aqui? Não sobrou nada para o verbo, ele será verbo intransitivo. Perceberam como eu preciso ter muita noção de reconhecer e identificar aqui o adjunto adverbial dentro da oração? Porque ele vai impactar diretamente na análise sintática das funções de outros termos oracionais, principalmente do verbo. Pois é, fiquem atentos e lembrem aí, viu? Complemento de verbo é objeto direto e objeto indireto. Professora, mas o adjunto adverbial auxilia tão bem, né? Completou o sentido, a ideia do verbo mas é adjunto adverbial, não é complemento de verbo, tá? Isso aqui é muito importante. Mas assim como o adjunto adverbial pode confundir com o complemento verbal, ele também pode confundir com o predicativo do sujeito. Como assim, professora? Vamos lá.
Toda palavra que exprime circunstância é advérbio na morfologia. Assim, é adjunto adverbial na sintaxe. Todo adjetivo que se encontra dentro do predicado com função de atribuir características ou qualidade ao sujeito da oração é predicativo do sujeito na sintaxe. Pronto. Nesses dois conceitozinhos aqui, nesses dois quadros, eu já consigo delimitar muito bem quem é advérbio e quem é predicativo do sujeito. O advérbio é o quê? Palavras que exprimem circunstância, tá bom? Na morfologia é chamado de advérbio ou locução adverbial e na sintaxe de adjunto adverbial. Já aqui no caso do adjetivo, quando preso no predicado com função de atribuir qualidades ou características ao sujeito da oração, é predicativo do sujeito. A questão é que esses termos eles são muito parecidos. No entanto, por mais que sejam parecidos, deve-se analisar cuidadosamente as suas funções para não confundir. Laura saiu apressadamente. Olha aqui, não foi o modo como Laura saiu? Então, aqui eu tenho advérbio de modo. Se é advérbio de modo, é adjunto adverbial de modo. Eu disse a vocês, inclusive, ó, que o adjetivo, quando acrescido a ele o sufixo mente, ó, apressadamente, ele vira um advérbio. Vamos supor que fosse outra palavra. Laura saiu tranquilamente. Tranquilamente foi o modo como a Laura saiu. Então, eu tenho aqui advérbio de modo. Portanto, adjunto adverbial de modo. Veja agora, pessoal, Laura estava apressada. Apressada era a característica, né? Aqui eu tenho um adjetivo, tá certo? Um adjetivo atribuindo ali, ó, uma característica de Laura, o estado como a Laura se encontrava. Então, eu tenho um predicativo do sujeito. Por quê? Quem que estava apressada? Laura. Laura é o sujeito da oração. Eu percebo que esse adjetivo ele está preso onde? No predicado, fazendo referência direta ao sujeito da minha oração. Portanto, predicativo do sujeito. E assim, o verbo é de ligação. Perceberam aqui, olha, como é extremamente importante eu reconhecer os termos oracionais e veja que ele está ligado diretamente a quê? A morfologia, a classe gramatical, tá bom? Vamos aqui à nossa última observação sobre o adjunto adverbial. É sobre a mobilidade. Eu comentei com vocês que os termos oracionais, eles são móveis. Eu coloco onde eu quiser, desde que faça sentido. No caso do adjunto adverbial, pessoal, tem um detalhezinho com ele com relação à pontuação. No caso aqui da vírgula, tá? Para quem não sabe, a vírgula está ligada diretamente aqui à sintaxe. Isso mesmo, a vírgula ela tem funções ali para organizar a sintaxe dos enunciados, tá bom? Então vamos lá, os adjuntos adverbiais são móveis dentro da oração, isto é, podem ser colocados em posições, em locais diferentes dentro da oração, desde que o enunciado faça sentido. Tá bom? Ninguém organiza um enunciado que não faça sentido, tá bom? A gente pensa antes, organiza, beleza? No deslocamento, deve-se observar a colocação da vírgula. Portanto, se o adjunto adverbial for curto, né? Adjunto adverbial curto deslocado, a vírgula é facultativa. Se o adjunto adverbial for longo, a vírgula é obrigatória. Bom, vamos lá. Dentro da estrutura sintática, eu tenho a ordem direta. O que eu entendo por ordem direta? Quando os termos oracionais, eles estão descritos dessa seguinte maneira. Sujeito, verbo, né, sujeito e predicado. Aí no predicado eu tenho o verbo, o complemento verbal, o predicativo e o adjunto adverbial. Olha, que coisinha linda, né? Aquela coisinha direta, o sujeito começando a oração. Só que a gente sabe que nem sempre é assim que aparece para a gente, né? A gente sabe que os enunciados, eles são estruturados de maneiras diferentes. Então, eu posso ter
a ordem indireta, a ordem inversa, que é quando esses termos oracionais, eles estão deslocados, eles estão em posições diferentes. Eu disse para vocês, por exemplo, que o verbo pode iniciar a oração, o sujeito pode estar no meio, no final, o objeto indireto pode estar antes do verbo e assim sucessivamente. No caso do adjunto adverbial, o lugar dele, pessoal, na ordem direta é no final da oração, tá bom? Que é o chamado lugar habitual. Quando ele está no seu lugar habitual, a vírgula é facultativa. Eu coloco se eu quiser enfatizar esse termo. Só que se eu desloco esse adjunto adverbial para qualquer outro espaço dentro da oração, eu tenho que ficar atento na vírgula. Se for um adjunto adverbial curto, a vírgula é facultativa. Você coloca se você quiser enfatizar esse adjunto adverbial. O que eu entendo por adjunto adverbial curto? Até 2 sílabas, tá? Agora, se for longo ou uma locução adverbial, a vírgula é obrigatória. Veja aqui, ó. Na hora do ocorrido, ela estava em casa. Na hora do ocorrido, pessoal, é um adjunto adverbial de tempo. E ele está iniciando a oração, então ele está deslocado do seu lugar habitual, que é no final. Quando eu desloquei, eu trouxe junto o quê, ó? Eu trouxe aqui a minha vírgula, essa vírgula que é obrigatória. Ela, na hora do ocorrido, estava em casa. Olha só, mais uma vez eu mudei o adjunto adverbial de lugar. Desta vez eu coloquei no meio da oração e fez sentido. Mas a partir do momento que eu desloquei para o meio da oração, eu tive que colocar uma vírgula antes e uma vírgula depois, tá? Ela estava em casa na hora do ocorrido. Aqui eu já não preciso de vírgula. Por quê? Porque já está no seu lugar habitual, na ordem direta, lá no finalzinho da oração. Então, percebam que quando o adjunto adverbial é longo, mais de 3 sílabas ou locuções adverbiais, você vai precisar, na hora de deslocar, carregar junto o adjunto adverbial. Carregar junto a vírgula, tá? Neste caso aqui, ó, do hoje eu saí. Eu tenho aqui o adjunto adverbial de tempo iniciando a oração. Portanto, ele está deslocado. A vírgula que não apareceu, ela é facultativa. É preferível que você não coloque, a não ser que eu quisesse de fato enfatizar o termo hoje. Mas como essa não é a intenção, eu não preciso colocar, tá? Por quê? Porque é um adjunto adverbial curto, eu só tenho 2 sílabas, hoje, tá bom? Então, nesses primeiros enunciados aqui eu tenho um caso obrigatório de vírgula, porque o adjunto adverbial ele é longo e ele está deslocado dentro da oração. Se no início, depois dele. Se no meio da oração, antes ou depois. E eu tenho aqui no final, quando ele está no seu lugar habitual e quando ele é curto, a situação já é diferente. Aqui eu tenho um caso de ser facultativo. Coloca se quiser, tá? Beleza, pessoal? Vamos ficar muito atentos. Na próxima aula, que é já, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa mobilidade. Eu vou trazer algumas questõezinhas bem legais para vocês, para que vocês modifiquem esse adjunto adverbial dentro da oração, tá bom? Aguardem aí, tomem uma água, já vamos voltar para a nossa segunda aula de hoje.